Jae-kyung e Kim caminham entre a multidão do parque temático, enquanto o lutador sugere que o companheiro o avise caso queira ir em alguma dos brinquedos. Kim olha para ele com uma expressão de preocupação e pergunta se ele realmente está bem com a situação. O fisioterapeuta questiona se não seria exaustivo caso as pessoas começassem a reconhecer o famoso atleta no meio do público. Jae-kyung responde com tranquilidade que as pessoas o reconhecem em qualquer lugar, mas explica que fora da Coreia isso não acontece com tanta frequência. Ele reforça que dificilmente teriam outra oportunidade como aquela para aproveitar o dia. Enquanto avançam, o ambiente ao redor é preenchido por famílias e crianças aproveitando as atrações e interagindo com os personagens do parque. Kim observa tudo com um olhar curioso e um sorriso discreto, parecendo encantado com o que vê. Percebendo a reação do rapaz, Jae-kyung pergunta se ele nunca teve vontade de visitar um lugar assim. Kim admite que sempre teve curiosidade, mas revela que nunca esteve em um parque temático antes. A confissão surpreende o lutador, que questiona sobre as viagens escolares que a maioria das crianças costuma fazer. Kim e Jae-kyung lembram da realidade dura que viveram quando eram crianças. Eles pensam em como, naquela época, quem não tinha dinheiro acabava ficando de fora desses eventos. Também passam pela cabeça deles algumas lembranças do passado difícil. Kim vivendo com a avó e Jae-kyung crescendo junto das crianças adotadas, todos enfrentando muitas privações. Logo em seguida, Kim decide mudar o rumo da conversa e toma a iniciativa para animar o companheiro. Ele abre o mapa do parque com determinação e anuncia que será o guia de Jae-kyung durante todo o dia. E os dois começam a caminhar juntos. Jae-kyung aceita o convite e segue o passo do atleta, percebendo que Kim parece genuinamente animado com o passeio. O grande barco viking balança violentamente de um lado para o outro, enquanto os gritos de empolgação ecoam pelo ar. Kim observa a atração com receio e comenta que o brinquedo parece realmente assustador. Jae-kyung, mantendo sua postura firme, questiona o motivo do medo, afirmando que não é como se ele fosse cair lá de cima. Para tentar animar o companheiro, Jae-kyung sugere que Kim levante os braços e grite durante o percurso, mencionando que foi essa a dica que recebeu de um colega na academia. Kim hesita, perguntando se ele está falando sério. Decidido a encarar o desafio, Jae-kyung propõe que eles se sentem nos últimos bancos, a parte mais emocionante do brinquedo. Logo ao lado, um garotinho demonstra empolgação, enquanto seu pai parece apavorado de medo, mas Jae-kyung ignora a cena e segue em frente. Momentos depois, o brinquedo entra em movimento total. O vento sopra forte e Kim sente a adrenalina subir. Ele pensa consigo mesmo que a altura é muito maior do que imaginava e que a sensação de queda é real, mas admite que a vista lá de cima é incrível e o vento no rosto é revigorante. No entanto, ao olhar para o lado, Kim percebe algo estranho. Ele chama por Jae-kyung, mas não obtém resposta imediata. Ao observar melhor, nota que o lutador está com a cabeça baixa e as mãos agarradas com extrema força à barra de segurança, apertando o metal com uma tensão evidente. Kim fica surpreso com a reação inesperada do homem que parecia tão destemido. Enquanto o barco continua seu balanço frenético, Jae-kyung permanece imóvel, visivelmente desconfortável, e lutando para manter a compostura diante do mal-estar que tentava esconder. Assim que a atração termina, os dois se sentam em um banco próximo para recuperar o fôlego. Kim, preocupado, pergunta se Jae-kyung está se sentindo bem. O lutador parece completamente atordoado, com o olhar perdido. Quando Kim pergunta se ele estava com medo, Jae-kyung explode em negação, gritando que não sentiu pavor nenhum e que Kim está sendo ridículo ao sugerir isso. Apesar da bravata, Jae-kyung continua visivelmente tonto, sentindo a cabeça girar. Kim observa a situação e Jae-kyung pergunta se, apesar de tudo, ele se divertiu. Kim confessa que gostou da experiência mais do que esperava, mas sugere que eles voltem para casa, já que Jae-kyung parece ter atingido seu limite físico. Contrariando o bom senso e sua própria condição, Jae-kyung se levanta bruscamente e afirma que eles devem ir em mais um brinquedo. Kim fica perplexo com tamanha teimosia, enquanto Jae-kyung o puxa pelo braço, decidido a provar que não está abalado. Jae-kyung entra no parque com uma determinação inabalável, afirmando para si mesmo que não deixará nenhum brinquedo o dominar. Ele caminha com passos firmes em direção a uma loja de lembranças e ordena que Kim o siga sem questionar. Logo em seguida, Jae-kyung surpreende o fisioterapeuta ao colocar uma tiara com um laço rosa em sua cabeça. Kim solta um som de surpresa enquanto o lutador afirma com total confiança que eles podem lidar muito bem com tudo o que o parque oferece. Diante do balcão, a atendente informa que o valor do acessório é de 20 euros. Kim agradece pelo gesto, mas pergunta se Jae-kyung também não usará uma tiara. Após um breve instante de silêncio, a conta sobe para 40 euros, revelando que ambos agora usam acessórios decorativos,
com Jae-kyung ostentando orelhas de gato pretas por cima de seu boné. Momentos depois, a dupla encara a primeira montanha-russa. Enquanto Kim grita desesperadamente alegre durante as quedas em alta velocidade, Jae-kyung tenta manter uma expressão séria e imperturbável, apesar da força do vento. A sequência de adrenalina continua em outros brinquedos de queda livre, onde Kim parece perder o fôlego diante da altura. Nas cadeiras voadoras, o clima se transforma. Kim começa a rir e se divertir genuinamente com a sensação de flutuar no ar, enquanto Jae-kyung permanece ao seu lado, sentindo como se sua alma fosse sair do corpo. No entanto, após o término das atrações, a realidade atinge o lutador de elite de forma pesada. Longe dos trilhos, Jae-kyung se curva e cobre a boca com a mão enquanto seu corpo treme visivelmente. Ele admite internamente que a experiência foi muito mais assustadora do que esperava, e se pergunta que tipo de pessoa acharia aquele sofrimento divertido. Frustrado, Jae-kyung reflete sobre como seus planos falharam. Ele imaginou que Kim ficaria aterrorizado e buscaria proteção em seus braços, mas o que aconteceu foi o oposto. Enquanto o lutador luta contra o forte enjoo e o mal-estar, Kim se afasta animado para comprar uma bebida para ajudá-lo a se recuperar, deixando Jae-kyung lidando sozinho com seu orgulho ferido. Lembranças vêm na sua cabeça de minutos antes, quando Jae-kyung parece não estar aproveitando muito o passeio na montanha-russa, apesar de estar usando orelhinhas de gato. Enquanto o carrinho ganha velocidade em um movimento brusco, ele observa Kim, que está ao seu lado rindo e se divertindo como nunca. Jae-kyung reflete que se o rapaz está feliz, o esforço vale a pena. No entanto, um sentimento de frustração surge quando ele percebe que Kim nunca sorri desse jeito quando estão apenas os dois. Ele começa a se questionar se ele é mais assustador que os brinquedos. De repente, um anúncio ecoa pelo parque chamando a atenção de todos. Um funcionário fantasiado de coelho e um apresentador convidam o público para um desafio de força com um martelo gigante, prometendo grandes prêmios para quem mostrar mais vigor. Jae-kyung observa a cena com um olhar compenetrado, vendo ali uma oportunidade de provar seu valor. Momentos depois, Kim retorna ao local onde deixara o lutador, trazendo bebidas e sorvete. Ele pede desculpas pela demora, explicando que a fila estava enorme, mas percebe que o assento de Jae-kyung está vazio. Confuso, ele olha ao redor tentando localizar para onde o outro foi. Longe dali, Jae-kyung concentra toda a sua força em um único movimento. Com um impacto estrondoso, ele golpeia a base da máquina de força, fazendo o equipamento estalar sob a pressão extrema. O marcador sobe rapidamente até atingir a pontuação máxima de 999 pontos, disparando os alarmes de vitória por todo o pátio. O apresentador fica boquiaberto com a demonstração de poder e anuncia que encontraram um grande vencedor. Sob os aplausos da multidão que se aglomera para ver o feito, Jae-kyung caminha com passos firmes carregando um urso de pelúcia gigante como recompensa. Ao reencontrar o fisioterapeuta, Jae-kyung entrega o prêmio de forma direta, dizendo que ele pode ficar com o brinquedo. Kim, pego de surpresa pelo gesto inesperado e pelo tamanho do presente, abraça o urso enorme e agradece timidamente, ainda processando a situação. Sentados em uma mesa, Kim comenta que Jae-kyung deve estar cansado após tantos passeios. Ele percebe que o tempo passou rápido e sugere que devem voltar. Jae-kyung questiona o motivo da pressa. Kim explica que o treinador Park planejou a pausa apenas até o final da tarde e que os outros provavelmente já estão esperando por eles. Além disso, ele lembra que Jae-kyung tem treino à noite e confessa se sentir mal por estarem se divertindo sozinhos enquanto o restante da equipe não está lá. Jae-kyung tranquiliza o fisioterapeuta, afirmando que os outros membros estão apenas descansando e não há motivo para preocupação. Ele decide que ficarão mais um pouco e que irão em mais alguns brinquedos assim que terminarem de comer. Kim tenta argumentar, mas sua fala é interrompida quando o sorvete em sua mão começa a derreter rapidamente, escorrendo pelos seus dedos. Percebendo a situação, Jae-kyung chama a atenção de Kim e segura firmemente o pulso do rapaz. Ele avisa que o doce está derretendo e diz que não se deve desperdiçar comida. Em um movimento direto, Jae-kyung se aproxima e limpa o sorvete que escorre pela mão de Kim. O fisioterapeuta observa a cena em choque, ficando completamente paralisado pela atitude inesperada do lutador. Alguns momentos depois, o silêncio domina a mesa enquanto os dois ficam se encarando. De repente, Jae-kyung se afasta um pouco e seu rosto fica muito vermelho. Ele fala de forma desesperada, dizendo que Kim estava olhando demais e agindo estranho, e tenta se justificar afirmando que aquilo só aconteceu porque Kim estava tomando o sorvete muito devagar. Visivelmente desconcertado e muito corado, Jae-kyung tenta disfarçar sua reação. Kim, também corado, se oferece para buscar um guardanapo para ajudá-lo, mas Jae-kyung se levanta bruscamente da cadeira. Ele diz para Kim esquecer o assunto e avisa que ele mesmo irá buscar o que precisa, afastando-se rapidamente da mesa. Mais tarde, o funcionário do parque fecha a porta da cabine e deseja que os dois se divirtam. Assim que o movimento começa, Kim nota que a estrutura parece um pouco instável e pergunta se Jae-kyung vai ficar bem.
O lutador responde positivamente, embora internamente ele se questione por que aceitou entrar naquilo, surpreso com o quanto a situação pode ser assustadora. Enquanto a cabine sobe, Kim questiona se o parceiro já se sente melhor, lembrando que o propósito daquela pausa era justamente aliviar a tensão acumulada. Jae-kyung olha para ele e confirma que não está mais tão nervoso quanto antes, o que traz um alívio visível para Kim. Momentos depois, Jae-kyung mergulha em seus próprios pensamentos. Ele percebe que o nervosismo foi deixado para trás e que o nível de relaxamento que sente agora é quase inacreditável, algo inédito em sua carreira antes de uma grande luta. O lutador começa a cogitar se essa mudança drástica em seu estado emocional é fruto da companhia de Kim. Alheio a essas reflexões, Kim se encanta com a paisagem e comenta sobre a beleza da vista lá do alto. Dentro da cabine da roda gigante, Jae-kyung reflete sobre como o dia foi proveitoso, admitindo para si mesmo que se divertiu tanto a ponto de esquecer o nervosismo que sentia antes. Enquanto o balanço suave do brinquedo continua, um pensamento surge em sua mente, desejando que aquele momento de paz pudesse durar apenas um pouco mais. Uma breve lembrança do passeio surge, mostrando os dois caminhando juntos pelo parque e usando tiaras divertidas. De volta ao presente, Kim observa o horizonte tingido pelo pôr do sol com um olhar pensativo. Do outro lado, Jae-kyung mantém os olhos fixos no fisioterapeuta, questionando-se internamente sobre quais seriam os verdadeiros sentimentos de Kim naquele instante. O silêncio entre os dois é subitamente quebrado por um ruído metálico e estridente vindo da estrutura. De repente, um solavanco forte faz a cabine balançar bruscamente, assustando Kim, que se segura para não cair. Ele olha ao redor confuso e pergunta o que está acontecendo, percebendo com espanto que o passeio simplesmente parou de funcionar. Lá do alto, a roda gigante permanece completamente imóvel sobre as luzes do parque de diversões, deixando os dois presos no topo enquanto a noite começa a cair. A voz nos alto-falantes ecoa por todo o parque, informando que a roda gigante está enfrentando problemas técnicos no momento, e por isso a atração ficará temporariamente suspensa. O aviso reforça que, por motivos de segurança, todos os passageiros devem permanecer sentados e agradece pela compreensão de todos. Dentro de uma das cabines, Jae-kyung reage com indignação ao perceber que o brinquedo travou com eles lá dentro. Kim, visivelmente preocupado, encosta as mãos no vidro e torce para que o conserto seja realizado o mais rápido possível. De repente, um estalo metálico preenche o ar e a estrutura oscila violentamente. O solavanco joga os dois para os lados, fazendo Jae-kyung soltar uma exclamação de raiva, enquanto questiona o motivo de a cabine estar balançando tanto. Kim tenta manter o equilíbrio e pede para o lutador se sentar e ficar quieto, explicando que a movimentação brusca dele só faz o compartimento balançar ainda mais. Momentos depois, a frustração toma conta de Jae-kyung, que reclama do azar de terem ficado presos justamente agora. Kim verifica o próprio celular, mas avisa que não há sinal de rede no local, concluindo que eles devem estar em uma altura elevada demais para conseguir conexão. Ele admite que não resta nada a fazer além de esperar pacientemente até que os técnicos resolvam o problema. O tempo passa e um silêncio pesado se instala entre os dois. Sentados um de frente para o outro, com o urso de pelúcia gigante ocupando o espaço entre eles, o clima se torna tenso. Jae-kyung observa Kim em silêncio, enquanto o fisioterapeuta mantém o olhar baixo, visivelmente sem saber como agir. Enquanto a estrutura range levemente com o vento, Jae-kyung reflete sobre como aquela situação é extremamente constrangedora. Ele se sente ridículo por estar ali parado, sentado sem fazer nada, e se questiona até quando terão que esperar naquela posição. Inquieto, Kim começa a mexer nervosamente nos próprios dedos, tentando lidar com o desconforto da proximidade forçada. Jae-kyung percebe que o clima entre eles ficou estranho desde que começaram a encarar um ao outro sem dizer uma única palavra. Percebendo que os dois nunca realmente sentou de frio do outro lado, Kim desvia o olhar sem jeito. Jae-kyung nota que o fisioterapeuta parece estar se sentindo muito desconfortável com o silêncio absoluto e a falta de espaço. O fisioterapeuta permanece imóvel, sentindo a atmosfera ficar cada vez mais carregada dentro da pequena cabine suspensa. Dentro da cabine parada, no topo da roda gigante, Jae-kyung resmunga impaciente sobre a demora para o brinquedo voltar a funcionar. Kim permanece em silêncio, e Jae-kyung continua reclamando, desejando saber quem é o responsável pela manutenção, enquanto reflete sobre como aquele clima estranho entre os dois é difícil de suportar. O parque brilha intensamente lá embaixo, mas o isolamento na altura mantém a tensão entre o lutador e o fisioterapeuta. Momentos depois, Jae-kyung limpa a garganta para quebrar o gelo e inicia uma conversa inesperada. Ele pergunta como Kim tem passado ultimamente e se o rapaz notou alguma melhora em seu estado geral. A pergunta direta pega o fisioterapeuta de surpresa, fazendo-o gaguejar levemente antes de responder que acredita estar se sentindo melhor.
Jae-kyung continua o questionamento, querendo saber se Kim ainda se sente desconfortável por morar com ele em Seul. Kim hesita, mas decide ser honesto. Ele admite que, quando chegou do interior e se mudou para a capital, realmente sentiu um grande desconforto com a nova realidade e com a convivência forçada. Kim revela que sua qualidade de vida mudou drasticamente. Ele explica que agora consegue dormir muito melhor e que, desde que parou de consumir bebidas alcoólicas, seus pensamentos não o deixam mais tão angustiado ou preso a preocupações constantes. O fisioterapeuta recorda as noites de sono tranquilo que passou recentemente, algo que antes parecia impossível. Além disso, Kim menciona que o contato regular com sua avó tem sido um pilar importante para sua estabilidade emocional. Ele afirma que vê-la todos os finais de semana ajuda a diminuir consideravelmente sua ansiedade. O trabalho na academia também é citado como um ponto positivo, já que ele tem se divertido e se dado bem com os outros atletas e com o treinador Park durante a rotina de treinos. Por fim, Kim olha para Jae-kyung e faz uma confissão sincera. Ele diz que, acima de tudo, percebeu o quanto é sortudo por ter a oportunidade de trabalhar com um atleta tão incrível e talentoso. O elogio inesperado encerra a conversa, deixando um rastro de admiração no ar, enquanto Jae-kyung observa o rapaz com uma expressão séria e compenetrada. Kim olha para Jae-kyung com sinceridade e expressa sua gratidão. Ele comenta que o lutador tem sido muito atencioso e que o salário e os benefícios são excelentes para o trabalho que realiza. Com um sorriso gentil, o fisioterapeuta afirma que jamais esquecerá o tempo em que trabalharam juntos e promete dar o máximo de si pelo restante do contrato. Ele acrescenta que tem certeza de que Jae-kyung está ansioso para retornar aos ringues e recuperar seu título de campeão. Enquanto ouve essas palavras, Jae-kyung permanece em silêncio, mas sua expressão se torna rígida. Ele cerra os dentes ao processar a frase sobre o restante do contrato. Internamente, o lutador admite que planejava fazer o rapaz ficar ao seu lado de um jeito ou de outro, mas começa a questionar suas próprias atitudes passadas. Nesse momento, flashes de memória surgem na mente de Jae-kyung, mostrando Kim exausto, cuidando da limpeza e das tarefas domésticas sob pressão. O atleta se pergunta como poderia impedir a partida do fisioterapeuta depois da maneira rude como o tratou durante todo esse tempo. Sentindo um aperto no peito, ele agarra a própria camisa com força e apenas concorda com um murmúrio baixo. Jae-kyung tenta esconder o que realmente quer. Mesmo sabendo que não tem direito de pedir para o fisioterapeuta continuar na sua vida, ele acaba dizendo que, quando virar campeão, Kim vai poder seguir em frente mais rápido e conseguir um trabalho melhor. Longe dali, em uma lembrança distante, as palavras de seu antigo treinador ecoam na mente de Jae-kyung. O senhor o avisa que, se ele continuar sendo tão inflexível e difícil, acabará perdendo tudo e terminará sozinho novamente. De volta ao presente, Jae-kyung observa Kim com um olhar intenso e sombrio. Ele reflete que o aviso do passado faz sentido, mas conclui com determinação que isso não significa que ele conseguirá simplesmente deixar o rapaz ir embora de sua vida. Dentro da cabine da roda gigante, Jae-kyung inicia uma conversa sincera e admite que, como Kim já deve ter percebido, ele não consegue evitar o estresse antes de uma grande disputa. Relembrando um momento de tensão extrema, o lutador recorda como se sentia pressionado antes de enfrentar Baek Junmin, admitindo que estava muito mais nervoso do que o habitual naquela época. Com o olhar fixo no chão e uma expressão séria, Jae-kyung reconhece que agiu de forma errada naquele dia. Ele confessa que atacou o fisioterapeuta sem conhecer todos os fatos, lamentando que o rapaz tenha acabado envolvido em toda aquela confusão por causa de seu temperamento impulsivo. Kim escuta as palavras em silêncio, visivelmente surpreso com a honestidade repentina do atleta. Ele responde com calma, afirmando que está tudo bem e que entende ser natural sentir nervosismo, antes de um confronto importante. O jovem assume que também teve sua parcela de responsabilidade no que aconteceu, tentando aliviar o peso da culpa do companheiro. Kim abre um sorriso gentil e sem jeito, enquanto diz que se sente feliz por eles terem finalmente resolvido essa questão pendente. Ele comenta que antes tarde do que nunca e desvia o olhar para a janela, admirando como as luzes do parque ficam bonitas durante a noite. Jae-kyung concorda brevemente e os dois compartilham um momento de leveza e risadas discretas em meio à paisagem noturna. Jae-kyung encara Kim com uma expressão séria e admite em pensamentos que apenas um pedido de desculpas não é o suficiente para apagar o que aconteceu entre eles. Lembrando-se de um momento doloroso do passado, a imagem de Kim surge segurando timidamente um presente e desejando um feliz aniversário com a voz trêmula. Naquela época, a reação do lutador foi fria e agressiva, ignorando o gesto e arremessando o presente com força na parede, o que deixou o fisioterapeuta visivelmente abalado e com o coração acelerado de angústia naquela época.
De volta ao presente, Jae-kyung cerra os dentes e toma coragem para continuar sua confissão. Ele pede desculpas especificamente por ter jogado fora o presente que recebeu de Kim. O rapaz observa o lutador em choque, sentindo o peito palpitar, enquanto processa as palavras inesperadas que acabaram de ser ditas. Enquanto o silêncio se prolonga, uma nova lembrança surge de Kim sozinho, olhando para o vazio após a rejeição cruel. Jae-kyung confessa que nunca esteve em uma posição de dar ou receber algo tão significativo antes, e por causa dessa total inexperiência emocional, não tinha a menor dimensão do quanto suas atitudes brutas feriram o fisioterapeuta. Olhando diretamente para Kim, o atleta reconhece que talvez seja tarde demais para tentar consertar as coisas, mas reforça que o seu arrependimento agora é genuíno. Ele admite que finalmente começou a entender o peso dos sentimentos e da dedicação que Kim sempre demonstrou. Enquanto reflete internamente sobre sua própria dificuldade em se comunicar, Jae-kyung explica que, por mais que sinta algo profundamente, muitas vezes as palavras simplesmente não saem como deveriam, resultando em ações das quais ele se arrepende. Ele deixa claro que Kim não tem obrigação nenhuma de aceitar o perdão, mas que ele sentia a necessidade vital de expressar o quanto sente muito por tudo. Sentados frente a frente no pequeno espaço da cabine suspensa, o silêncio retorna de forma pesada. Kim permanece paralisado, olhando para o lutador com uma mistura de surpresa e melancolia, enquanto Jae-kyung desvia o olhar para o lado, mantendo sua postura rígida após ter exposto sua vulnerabilidade de forma tão crua e direta. Dentro da cabine da roda gigante, Jae-kyung começa a falar novamente, mas é interrompido pelos fogos do parque. Ele olha para Kim e diz que há algo que ele precisa saber. Kim reage com surpresa ao tom de voz do lutador, virando-se rapidamente para prestar atenção. De repente, o som de explosões ecoa pelo céu. Uma sequência de fogos de artifício começa a iluminar a noite com cores vibrantes. Kim fica imediatamente hipnotizado pelo espetáculo, observando as luzes estourarem uma após a outra. Enquanto o fisioterapeuta admira a vista, Jae-kyung mantém seus olhos fixos apenas nele, ignorando completamente o show no céu. Aproveitando o barulho das explosões, Jae-kyung diz algo em voz baixa, mas suas palavras são abafadas pelo som dos fogos. Kim se vira confuso e pergunta o que ele disse, explicando que não conseguiu entender nada devido ao barulho alto. Visivelmente sem graça e com o rosto levemente corado, Jae-kyung desvia o olhar e responde que não era nada importante. Ele tenta disfarçar o constrangimento enquanto os dois permanecem em silêncio dentro da cabine, cercados pelo brilho das luzes. Momentos depois, um anúncio oficial ecoa pelos alto-falantes do parque. A voz informa que os problemas técnicos que paralisaram o brinquedo foram finalmente resolvidos e que o serviço será retomado em breve, pedindo que todos os visitantes aguardem apenas mais um pouco. Mais tarde, a noite cai sobre o luxuoso hotel onde a equipe está hospedada. Dentro de um dos quartos, Kim aproveita o momento de silêncio para tomar um banho relaxante. A água escorre pelo seu corpo enquanto ele parece perdido em pensamentos, processando tudo o que aconteceu durante o dia agitado no parque de diversões. Após terminar o banho, Kim caminha pelo ambiente e nota uma presença marcante no sofá. O urso de pelúcia gigante que Jae-kyung conquistou para ele está ali, ocupando boa parte do espaço. Ele se aproxima e se senta ao lado do brinquedo, observando os detalhes do presente inesperado. Em um gesto de carinho, o fisioterapeuta toca a pelúcia e a abraça com força. Longe dali, em seus aposentos particulares, Jae-kyung enfrenta uma batalha interna bem diferente. Deitado na cama e quase escondido sob as cobertas, o lutador agarra o travesseiro com uma tensão evidente. Ele solta um murmúrio de profunda frustração, sentindo o peso do embaraço pelo que aconteceu horas antes. Em sua mente, a cena do parque se repete como um filme. Jae-kyung se lembra do momento em que o barulho dos fogos de artifícios atrapalharam sua confissão que havia tanto reunido forças para dizer. A lembrança da expressão confusa de Kim por não ter entendido e da sua própria atitude impulsiva o deixam completamente desconcertado agora que está sozinho. O lutador treme de nervoso ao reviver a situação, sentindo o rosto queimar de vergonha. Incapaz de conter a agitação e o conflito emocional, Jae-kyung explode em um grito de indignação contra si mesmo. Ele começa a desferir golpes potentes e repetitivos contra o travesseiro, descontando toda a sua confusão no objeto. Penas voam pelo quarto enquanto o atleta tenta, de forma desesperada, extravasar a energia e afastar as lembranças daquele momento tão embaraçoso. Faltando apenas um dia para o grande combate, Kim se prepara em silêncio dentro do quarto. Enquanto veste sua camisa, o fisioterapeuta mantém uma expressão pensativa e profunda. Momentos antes, uma série de lembranças recentes começa a surgir.
Kim recorda o momento em que Jae-kyung preocupou com o tamanho de suas roupas para agradá-lo e as instruções de natação que deu ao rapaz durante um momento de descontração na piscina. Ele também se lembra de quando Jae-kyung entregou o urso de pelúcia gigante, um gesto de gentileza que fugia completamente de seu comportamento habitual e agressivo. Ainda mergulhado em suas memórias, o fisioterapeuta recorda o pedido de desculpas sincero que Jae-kyung fez no dia do parque. Naquele dia, Jae-kyung admitiu abertamente que não tinha noção do quanto suas ações passadas haviam magoado o fisioterapeuta, demonstrando um nível de arrependimento e vulnerabilidade que Kim nunca imaginou presenciar vindo de um homem tão implacável. Enquanto isso, Kim termina de se vestir e reflete intensamente sobre essas mudanças drásticas. Ele nota que algo no comportamento de Jae-kyung mudou definitivamente. O lutador tem se mostrado muito mais gentil ultimamente, chegando ao ponto de preparar refeições e pedir que o rapaz apenas se sente para descansar enquanto ele cuida de tudo na cozinha. Além da nova postura prestativa, Jae-kyung parou de perder a paciência com facilidade. Kim recorda com um leve espanto o momento no parque em que o atleta aceitou usar orelhas de gato para acompanhá-lo, mesmo resmungando sobre como alguém conseguiria usar algo assim. O fisioterapeuta admite para si mesmo que, se antes já era difícil entender o que passava pela cabeça do lutador, agora a confusão é ainda maior. Longe dali, a imagem do urso de pelúcia repousando no sofá serve como um lembrete constante dessa nova fase. Kim se questiona sobre o motivo real para aquele pedido de desculpas tão direto durante o passeio na roda gigante. Naquela ocasião, Jae-kyung deixou claro que o rapaz não era obrigado a aceitar o perdão, mas que ele sentia a necessidade genuína de expressar seu arrependimento pelo que fez. De volta ao presente, Kim solta um longo suspiro enquanto termina de organizar seus pertences. Ele se sente completamente perdido sem saber o que o lutador realmente quer dele com esse novo tratamento. No entanto, ele tenta afastar essas distrações da mente, focando no fato de que a véspera da grande partida finalmente chegou. De repente, Kim interrompe seus movimentos ao atingir uma conclusão óbvia. Ele percebe que, por ser a noite anterior ao confronto decisivo, é praticamente certo que eles realizarão o ritual físico de preparação habitual, onde naquela noite ele terá que dormir com Jae-kyung. O fisioterapeuta processa essa informação em silêncio, enquanto o sol começa a se pôr no horizonte, trazendo consigo a tensão do que está por vir. Mais tarde, Joo Jae-kyung finalmente atinge o peso ideal e recebe a liberação oficial para competir no octógono. Sob os gritos entusiasmados da multidão e o brilho constante dos flashes, o lutador exibe sua forma física impecável. Logo em seguida, ocorre a tradicional encarada entre os adversários. Jae-kyung e seu oponente se aproximam com olhares intensos e punhos cerrados, enquanto os fotógrafos registram cada segundo da tensão que precede o grande combate. Observando tudo dos bastidores, Kim observa tudo com uma expressão pensativa. O fisioterapeuta reflete sobre como o tempo passou rápido desde que voltaram para Seul e percebe que, ultimamente, a rotina de proximidade entre ele e o atleta mudou drasticamente. Enquanto observa Jae-kyung posar para as fotos, Kim recorda os momentos de maior intimidade que costumavam compartilhar como parte do ritual pré-luta. Ele nota que, desta vez, o lutador parece estar agindo de forma diferente, o que o faz questionar se algo está sendo escondido ou se o foco total nos treinos é o único motivo para essa ausência de contato dos dois. Pouco depois, Kim tenta afastar esses pensamentos, concluindo que a rotina exaustiva de preparação para um evento desse porte provavelmente não deixa espaço para outras preocupações. Ele se encosta na parede por um instante, soltando um suspiro pesado enquanto processa a pressão que envolve os dias que antecedem o confronto de Jae-kyung. Horas mais tarde, a equipe se reúne para um jantar. O treinador Park percebe que Kim mal tocou na comida e o chama com insistência, perguntando se ele não vai comer. O fisioterapeuta desperta de seus devaneios e tenta disfarçar, alegando que está se sentindo um pouco enjoado e distraído. Preocupado, o treinador oferece um remédio para o mal-estar e questiona se o rapaz está nervoso com a proximidade da partida de Jae-kyung. Antes que Kim possa responder, Jung-woo interrompe a conversa de forma energética, admitindo que ele próprio está com os nervos à flor da pele, já que esta é a primeira grande disputa em meses. Jae-kyung, que estava em silêncio mexendo no celular, pede para o colega parar de exagerar. No entanto, Jung-woo insiste que a importância do evento justifica toda a ansiedade e elogia a capacidade incrível de seu líder. Enquanto a discussão continua na mesa, Kim permanece em silêncio, observando o clima tenso entre os membros da equipe. De volta ao seu prato, o fisioterapeuta tenta se concentrar na refeição, mas seu semblante ainda demonstra inquietação. De repente, seu celular vibra com a chegada de uma nova mensagem. Ao abrir a notificação, ele vê um comando direto de Jae-kyung.
ordenando que ele compareça ao seu quarto às 11 horas da noite. Kim arregala os olhos em choque, percebendo que o chamado para a rotina particular do ritual finalmente aconteceu. O treinador Park avisa que a partida será ao meio-dia do dia seguinte e orienta todos a descansarem bem. Ele reforça que o encontro na recepção será pontualmente às 7 da manhã. Em seguida, o treinador se dirige especificamente a Jae-kyung, sugerindo que ele vá para a cama cedo naquela noite. O lutador concorda prontamente e decide se retirar. Enquanto Jae-kyung se afasta, todos desejam que ele descanse bastante. O lutador caminha pelo corredor em silêncio, enquanto o fisioterapeuta o observa com uma expressão carregada de expectativa e um leve nervosismo pela noite que está prestes a chegar. Algum tempo depois, às 11 horas da noite, Kim para diante da porta do quarto de Jae-kyung. Ele respira fundo e bate levemente, identificando-se para o ocupante do quarto. Assim que a trava é liberada, o rapaz entra cautelosamente, mas é surpreendido por um movimento brusco. Em um instante, Kim é puxado para dentro e a porta se fecha com força. Jae-kyung o envolve em um abraço impetuoso, iniciando um contato físico carregado de urgência. O fisioterapeuta demonstra surpresa inicial, mas logo se vê envolvido pela energia do momento. A atmosfera entre os dois se torna cada vez mais densa. Jae-kyung demonstra uma força avassaladora enquanto conduz a interação, ignorando as hesitações momentâneas de Kim. O contato se torna mais profundo e constante, com o lutador demonstrando todo o seu vigor físico e determinação. Mesmo quando Kim tenta pedir uma breve pausa, ele é silenciado pelo ímpeto de Jae-kyung. O lutador ergue o companheiro com facilidade, mantendo a proximidade extrema enquanto se deslocam pelo ambiente. Kim exclama o nome do atleta, surpreso com a intensidade daquela demonstração de vigor. Pouco depois, os dois alcançam a cama. Kim é depositado sobre o colchão, ofegante e com o rosto corado, enquanto o clima de entrega total domina o quarto, reforçando o vínculo entre o lutador e seu fisioterapeuta antes do grande desafio que os espera no dia seguinte. Logo em seguida, Jae-kyung se levanta levemente e questiona com ironia como ele poderia manter a calma. Ele afirma com convicção que Kim é a última pessoa no mundo que deveria pedir por tranquilidade, declarando que a culpa por aquela situação é inteiramente do fisioterapeuta. Enquanto Kim tenta entender a acusação, Jae-kyung revela que houve várias noites em que ele dormiu ao seu lado sem perceber o que estava acontecendo. Surge então a lembrança de um momento do passado, com os dois dividindo a mesma cama em silêncio. Jae-kyung admite que nessas ocasiões sentia vontade de demonstrar tudo o que queria para Kim, mas sempre se segurou por saber que ele não estava bem e preparado para ficarem novamente. Kim fica em silêncio por um instante, processando a informação de que o lutador esteve em um estado de constante autocontrole por causa dele e não por qualquer outra razão externa. Ele murmura que finalmente compreendeu a situação, sentindo o peso daquela confissão. No entanto, Jae-kyung deixa claro que o período de paciência terminou. Ele avisa com um olhar desafiador que não pretende mais pegar leve a partir de agora, e que Kim deve estar devidamente preparado para o que virá. No quarto, o clima entre os dois fica cada vez mais intenso. Kim afirma com determinação que deseja continuar, apesar do cansaço visível. Jae-kyung, demonstrando uma preocupação incomum, questiona se o companheiro realmente se sente bem para prosseguir com aquele momento de conexão. Ele reforça que, se Kim precisar de uma pausa, deve avisar imediatamente antes que a situação avance ainda mais. Kim permanece em silêncio por um instante com a respiração ofegante e o rosto muito corado. Internamente, uma batalha de pensamentos o consome. Ele se questiona se realmente quer levar aquilo adiante, admitindo para si mesmo que está completamente confuso com tudo o que está sentindo. Então é isso, meus amores. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se quiserem assistir a outro vídeo, vai estar aparecendo aí na tela. E não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like para ajudar ainda mais. Um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.